Bom, galerinha, hoje nós vamos encerrar o ciclo de aulas sobre a Revolução Industrial. Falaremos hoje sobre a segunda e a terceira fase da Revolução Industrial, ou como alguns historiadores preferem, a segunda e a terceira Revolução Industrial, com seus desdobramentos e suas respectivas consequências. Vamos lá? Se a primeira fase da Revolução Industrial foi uma fase marcada pelo advento da máquina a vapor, foi uma fase marcada também pelo advento da indústria têxtil. A Revolução Industrial começa pela indústria têxtil. A segunda fase da Revolução Industrial ela é caracterizada pela expansão das indústrias no mundo. Ocorreu um processo de expansão das atividades industriais, ou seja, além da indústria têxtil, surgiriam outros segmentos industriais e, além disso, o avanço tecnológico nítido, claro, da segunda fase da Revolução. Bom, além do avanço das atividades industriais e do avanço tecnológico, a segunda fase da Revolução Industrial também foi caracterizada pela expansão das indústrias. Quando a gente pega a primeira fase da Revolução Industrial, a gente consegue perceber e identificar uma concentração fabril na Inglaterra e na França. Essa concentração fabril na Inglaterra e na França foi rompida. Então, ocorreu um processo de expansão de industrialização para o mundo. E a terceira revolução é a revolução que estamos vivendo hoje, chama-se Revolução Científica e Tecnológica. Vamos mostrar os detalhes específicos de cada uma dessas fases da Revolução, porque são fases muito importantes e os detalhes específicos dessa fase são igualmente importantes. Então acompanhe aqui para a gente compreender de maneira bem clara, transparente, de maneira bem translúcida, como se deu as duas fases da Revolução Industrial, a segunda e a terceira fase. Vamos juntos nessa jornada. Bom, pessoal, a segunda fase da Revolução Industrial, ela está contextualizada no período de 1850 a 1950. Evidentemente que essas datas não são fixas, essas datas podem variar de autor para autor, de historiador para historiador. Bom, a segunda fase, ou a segunda Revolução Industrial, ela é marcada por duas grandes características muitíssimo importantes, Primeira grande característica da segunda fase, da Revolução Industrial seria exatamente a expansão das indústrias no mundo. A primeira característica seria a expansão das indústrias no mundo. Ora, quando a gente fala de expansão das indústrias no mundo, primeiro grande detalhe que a gente gostaria de reiterar é a participação dos Estados Unidos da América. Se a Inglaterra é a grande responsável pela eclosão da primeira fase da Revolução Industrial, os Estados Unidos são os grandes responsáveis pela eclosão da segunda fase da Revolução Industrial. A segunda fase iniciou-se nos Estados Unidos, certo? Porque no século XIX, quando as indústrias começaram a se expandir para o mundo, os Estados Unidos são os grandes responsáveis pela eclosão
da segunda fase da Revolução Industrial. Por quê? Quando o mundo começou a se expandir do ponto de vista industrial, não é? Quando ocorreu uma expansão das indústrias para o mundo no século XIX, todas as nações, praticamente todas as nações, resolvem copiar o modelo de industrialização britânico. Normal as nações copiarem o modelo de industrialização britânico, porque a Inglaterra, afinal de contas, foi a grande pioneira no processo de produção fabril e nada mais normal, nada mais natural do que as nações copiarem o modelo britânico. Os Estados Unidos, nesse momento, no século XIX, eles resolveram desenvolver tecnologia própria. O discurso do governo americano era o seguinte: se nós copiarmos o modelo de industrialização britânico, nós teremos uma industrialização dependente da Inglaterra. Porque se a gente copiar o modelo de industrialização britânico, nós teremos que importar tecnologia da Inglaterra. Portanto, nós, Estados Unidos da América, ao invés de copiarmos o modelo de industrialização britânico, vamos desenvolver nossa própria tecnologia. Vamos desenvolver nossa própria tecnologia, porque aí, ao invés da gente comprar tecnologia da Inglaterra, a gente pode, desenvolvendo a nossa própria, exportar a nossa tecnologia para o mundo. Então, os Estados Unidos, no século XIX, resolveram criar a sua própria tecnologia. No momento que o governo americano resolveu desenvolver sua própria tecnologia, o governo dos Estados Unidos ele foi alvo, na época, de chacota, de piada. Que tipo de nova tecnologia os Estados Unidos são capazes de desenvolver? Tudo que era possível ser criado já foi. Então, na época que os Estados Unidos resolvem desenvolver a tecnologia própria, eles foram alvo de deboche. Acontece que a visão do governo americano era uma visão correta. Os outros países debochavam, tripudiavam, usando o seguinte argumento: que tipo de nova tecnologia os Estados Unidos são capazes de criar? Tudo que é possível de ser criado, a Inglaterra já criou. Sempre se acredita que tudo que é possível de ser criado já foi criado, até que novas tecnologias surgem. Gente, tenhamos claro na nossa mente o seguinte: o avanço tecnológico ele é infinito. Enquanto os homens estiverem na Terra, a tecnologia evoluirá. Bom, todos duvidaram que os Estados Unidos eram capazes de desenvolver uma tecnologia quando surgiram na história americana duas figuras. Um mecânico empirista chamado Ford criou o motor de combustão interna. Há até uma disputa entre Estados Unidos e Alemanha. A Alemanha argumenta que quem criou o motor de combustão interna foi Carl Benz. E os Estados Unidos dizem que foi Ford. Na verdade, o projeto do motor de combustão interna estava sendo desenvolvido simultaneamente por Ford e por Carl Benz. Simultaneamente. Só que Ford dá a dianteira porque Ford registrou a patente. O motor de combustão interna ele foi usado primeiramente na indústria automobilística, tá? E hoje ele é usado nas grandes produções industriais. É um motor completamente automatizado.
do que o motor de combustão interna precisa para funcionar? Apenas de combustível. Quando a gente diz que o motor de combustão interna, para funcionar, ele precisa apenas de combustível, aí vem outra questão, o combustível. Porque o combustível usado no motor de combustão interna é o combustível fóssil. O motor usado, o combustível, usado no motor de combustão interna é o combustível fóssil. E aqui eu estou usando o combustível fóssil como sinônimo de petróleo e derivados, porque o carvão também é um combustível fóssil. Bom, o petróleo e os derivados já era conhecido e já era utilizado como fonte de energia desde o Antigo Egito. O que não se conhecia era uma técnica artificial de extração do combustível. Porque todos nós sabemos que o poço de petróleo ele chega a uma determinada pressão, explode e o petróleo jorra. Enquanto a pressão for alta, o petróleo vai jorrando. Mas quando a pressão cai, então não se conhecia uma tecnologia de prospecção artificial do petróleo. Foi quando um engenheiro norte-americano chamado Drake, um engenheiro estadunidense chamado Drake, ele inventou a primeira plataforma de petróleo do mundo e os Estados Unidos se transformaram na primeira nação do mundo a dominar a tecnologia de prospecção e extração. Os Estados Unidos foram os primeiros a dominarem a tecnologia de prospecção, de refino e distribuição do petróleo. Os Estados Unidos dominaram o comércio do petróleo internacional até o ano de 1973, quando a OPEP, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, vão dominar a tecnologia de petróleo e roubar dos norte-americanos o controle do comércio do petróleo internacional. Mas nós estamos aqui no século XIX, por volta de 1859, foi quando Drake desenvolveu a plataforma de petróleo. Na hora que Drake desenvolveu a plataforma de petróleo e Ford criou o motor de combustão interna, estava inventada a nova tecnologia que o mundo inteiro duvidou que os Estados Unidos fossem capazes de produzir. Ford, inclusive, criou o primeiro grande modelo de produção, o Fordismo, que é exatamente essa produção em série, tá? Essa produção aqui nas esteiras rolantes. Ford vai desenvolver o primeiro modelo de produção do mundo, o Fordismo, e dessa maneira estava inventada a nova tecnologia que o mundo inteiro duvidou que os Estados Unidos fossem capazes de desenvolver. Então, a Inglaterra está para a primeira Revolução Industrial, como os Estados Unidos estão para a segunda. Ok. Além dos Estados Unidos, a Europa Ocidental, de uma maneira geral, ela vai se industrializar. Quando eu coloco a Europa Ocidental, é porque Inglaterra e França já eram industrializadas, mas as outras nações europeias ainda não. Então, com o advento da Segunda Revolução Industrial, a Europa Ocidental, de uma maneira geral, vai se industrializar. Aqui poderíamos colocar
o grande destaque no século XIX para a Alemanha. A Alemanha foi uma nação que se industrializou no século XIX. Podemos colocar também como grande destaque no século XIX a Itália. A Itália se industrializa. Bélgica se torna uma poderosa nação industrial, né? Holanda também se torna uma poderosa nação industrial. Ok. Nessa fase da Revolução, industrializou-se também o Japão. Olha, pessoal, a industrialização do Japão se chama Era Meiji, porque predominava no Japão um regime chamado de shogunato. Shogunato, ele é chamado por alguns historiadores de feudalismo japonês. É uma correlação do modelo de produção do Japão com o feudalismo ocidental, porque o Japão ele tinha um modelo de produção agrário, rural, um modelo de produção que girava em torno dos grandes proprietários de terra. E o shogun era o nome dos grandes proprietários de terra. Daí o nome shogunato. Shogun era o nome dos grandes proprietários de terra. Os guerreiros que protegiam os shoguns chamavam-se de samurais. Existia no Japão uma família chamada família Meiji. Essa família Meiji era uma família liderada pelo patriarca Matsuhito Meiji, e o patriarca Matsuhito Meiji, ele vai dar apoio aos Estados Unidos, e com o apoio da família Meiji, os Estados Unidos vão destruir o shogunato no Japão e transformar o Japão numa nação capitalista. Os Estados Unidos vão destruir o shogunato japonês e transformar o Japão num país capitalista. Ou seja, quem industrializou o Japão foram os Estados Unidos. Por isso, quando a crise de 1929 explodiu, essa passagem da história é muito importante. Como eu costumo dizer, a Revolução Industrial é algo de grande importância, porque com o estudo da Revolução Industrial, a gente consegue compreender as relações históricas como um todo. Então, os Estados Unidos industrializaram o Japão e, mais tarde, quando explodiu a crise de 29, que nós estamos nesse momento no século XIX, quando explodiu a crise de 1929, a nação que mais sentiu os impactos da crise de 29 foi a nação norte-americana, porque o epicentro da crise foram os Estados Unidos. Depois dos Estados Unidos, a nação que mais se impactou com a crise de 29 foi o Japão. Por isso que, na época que o Japão quebrou em 1929, o imperador do Japão, Hirohito Meiji, ele implanta no Japão um regime totalitário, um regime nazista, e o Japão culpa os Estados Unidos pela quebra da sua economia. Daí, o imperador Hirohito vai tornar o Japão inimigo de guerra norte-americano na Segunda Grande Guerra Mundial. É uma coisa que muitas pessoas perguntam. Se os Estados Unidos industrializaram o Japão, por que é que o Japão se voltou contra os Estados Unidos? Exatamente por isso. Porque quando os Estados Unidos industrializaram o Japão, eles destruíram o modelo de produção, o shogunato. E foi um morticínio muito grande. Isso é bem mostrado num filme hollywoodiano chamado O Último Samurai. É um filme que mostra a destruição do shogunato no Japão, e mostra até muito bem. Então, quem industrializou o Japão foram os Estados Unidos.
Qual o interesse norte-americano em industrializar o Japão? Baratear os custos de produção. Né? Lembrem-se, na aula de atualidades, volta aí para a Revolução Chinesa, quando o Japão financiou e fomentou a criação dos tigres asiáticos com o apoio norte-americano. O que era que o Japão queria? Criar plataformas de exportação nos tigres asiáticos, baratear os custos de produção para ampliar a margem de lucro. Foi o mesmo motivo que levou a nação norte-americana a industrializar o Japão. Nessa época, século XIX, também a Rússia vai se industrializar. No século XIX, a Rússia também se industrializou, e quem industrializou a Rússia foi a França. Quem investiu no processo de industrialização russo foi a França. Qual o grande interesse da França em investir no processo de industrialização da Rússia? O mesmo que os Estados Unidos no processo de industrialização do Japão. Criar uma plataforma de exportação e baratear os custos de produção. Então, quem industrializou a Rússia foi a França, e por essa razão, ou como a gente entende o processo histórico, como foi a França que investiu no processo de industrialização da Rússia, por isso que quando a Primeira Guerra Mundial explodiu, a Rússia era aliada da França no momento que a Primeira Grande Guerra Mundial explodiu. Bom, e por último, o Canadá também vai se industrializar nessa fase. E, assim como o Japão, quem promoveu o processo de industrialização do Canadá foram os Estados Unidos para baratear os custos de produção. Aliás, vale registrar que até hoje a economia norte-americana é uma extensão, a economia canadense, perdão, é uma extensão da economia norte-americana. Existe uma simbiose econômica entre o Canadá e os Estados Unidos muito forte, porque se não fosse pelos Estados Unidos, o Canadá não teria se industrializado dessa maneira. Se não fosse pelos Estados Unidos, o Canadá não teria se industrializado dessa maneira. Então, pessoal, essa é a primeira característica, da segunda revolução industrial, a expansão das indústrias no mundo. Só que essa não é a única característica. Além da expansão das indústrias no mundo, uma segunda característica da segunda revolução industrial é a expansão das atividades industriais. Na primeira revolução industrial, o único segmento industrial predominante era a indústria têxtil. Aqui, além da indústria têxtil, surgem as indústrias química, petroquímica, siderúrgica, de transportes, de comunicação, de aviação, etc. Aqui, uma indústria petroquímica. Claro que a indústria petroquímica moderna não é uma indústria petroquímica, tal qual no século XIX. Aliás, o século XIX ele é um século mágico para a história do mundo e da Revolução Industrial. A gente consegue encher as mãos com os grandes inventos do século XIX. Eu vou dar alguns exemplos aqui para vocês terem ideia da importância que foi a segunda Revolução Industrial. Primeiro, as empresas, pela primeira vez na vida, os grandes empresários, estavam investindo em ciência e tecnologia. E no século XIX,
Olhe quantos inventos e inovações simultaneamente vão ocorrer. Guglielmo Marconi inventa o rádio, Ford o motor de combustão interna, Drake a plataforma de petróleo, Mendel a genética, Rutherford Bock faz o primeiro modelo atômico do mundo, Freud cria a psicanálise, Santos Dumont, ou os irmãos Wright, tem essa polêmica, inventam o avião, Tomás Alva Edison acende a lâmpada incandescente, Faraday manipula a energia elétrica, Dmitry Mendeleev constrói a tabela periódica, etc. Todos esses inventos estavam acontecendo ao mesmo tempo. É por isso que o século XIX ele é conhecido como era do cientificismo ou da cientificidade. Foi o período em que a ciência evoluiu muito, foi o período que se acreditava que a ciência, pela ciência, era capaz de resolver todos os problemas que a humanidade vivenciava. Vocês vão ver depois, na aula de filosofia, de sociologia, foi nesse período que surgiu o positivismo. A ideia de que a ciência sozinha era capaz de dar conta de toda a demanda da população. Uma terceira característica da segunda revolução industrial foi a mudança do combustível. A partir da segunda fase da revolução industrial, vai ser utilizado petróleo e derivados. Como eu disse agora há pouco, e repito, estamos usando o termo combustíveis fósseis como sinônimo de petróleo e derivados, e energia elétrica. Então, na hora que a segunda revolução industrial passa a usar combustíveis fósseis e energia elétrica, a máquina a vapor torna-se gradativamente obsoleta e nós vamos ter máquinas muito mais rápidas, mais modernas. O que significa que o mundo vai produzir mais num tempo menor. Outra característica, surgiu na segunda fase da Revolução Industrial o modelo de produção, o Fordismo, que é o modelo das esteiras rolantes, e o modelo de produtividade, Taylorismo, que foi criado por um engenheiro Taylor, e o Taylorismo é um modelo de produção que está associado a tempo. Não é à toa que é de Taylor a famosa frase tempo é dinheiro. Agora, o Taylorismo e o Fordismo fazem com que a produtividade suba de uma maneira extraordinária. Inclusive, é muito importante que vocês destaquem isso aqui. O modelo de produção fordista foi fundamental para a consolidação da Revolução Industrial. É o modelo das esteiras rolantes. Aqui a gente já havia mostrado, estamos mostrando novamente. É a produção em série. Então, o modelo de produção fordista ele foi fundamental para a consolidação da Revolução Industrial. É o modelo de produção em série, desenvolvido por Henry Ford. Agora, por outro lado, se nós estamos vivendo na segunda Revolução Industrial um extraordinário avanço da tecnologia, quanto mais tecnologia nós vamos ter na segunda Revolução Industrial, o aumento do desemprego. É a tecnologia, como nós já explicamos na aula anterior, poupadora de mão de obra. Quanto mais a tecnologia avança, tanto mais desemprego teremos. E esse desemprego, lembre-se, o capitalismo tem dois tipos de desemprego. O desemprego estrutural e o desemprego conjuntural. O desemprego produzido
pelo avanço da tecnologia, chama-se desemprego estrutural. O desemprego produzido pelo avanço da tecnologia chama-se desemprego estrutural. Na segunda fase, em consequência do desemprego, vai surgir a segunda resistência do trabalhador ao burguês, ao capitalismo, o cartismo. A primeira resistência do trabalho ao capital, nós vimos, foi o ludismo, movimento também chamado de quebra das máquinas. O cartismo, ele tem esse nome em uma analogia ao criador, um cidadão, um operário chamado Carter, era um britânico, trabalhava na linha de produção da Inglaterra. Carter criou o cartismo. O cartismo é a segunda forma de resistência do trabalhador ao capitalismo, do trabalho ao capital, é a segunda forma de resistência do trabalhador à exploração do trabalho a qual eles estavam submetidos. Quando Carter criou o cartismo ele surgiu na Inglaterra e o cartismo é considerado por nós historiadores como o primeiro sindicato do mundo, porque o ludismo não foi sindicato. O cartismo, sim, o cartismo foi o primeiro sindicato do mundo, o primeiro movimento sindical. O cartismo, ele tinha uma leitura, em alguns aspectos, igual ao do ludismo. Primeiro, a classe trabalhadora está vivendo na pobreza, na penúria, na miséria, por conta do desemprego. Nesse aspecto, a leitura era igual, não tinha como ser diferente. Tá? O desemprego é o elemento responsável pela depauperação, né, pela miséria da classe trabalhadora. Só que, ao invés de quebrar as máquinas para sanar o problema, a ideia do cartismo era, através de mecanismos de pressão, obter conquistas para a classe trabalhadora. Então a ideia não era quebrar a máquina, a ideia era pressionar o burguês, pressionar o capitalista, para esse capitalista pressionado, né, ser forçado a dar, né, à classe trabalhadora direitos. E o cartismo, ele conseguiu arrancar para os trabalhadores ganhos fenomenais. Por exemplo, o cartismo conseguiu proibir o trabalho infantil. Trabalho infantil, gente, trabalho infantil é criminoso. Criança tem que estudar e brincar. O cartismo proíbe o trabalho infantil. O cartismo regulamenta o trabalho feminino. Ele não proíbe, ele regulamenta o trabalho feminino. O cartismo cria leis trabalhistas, força o capitalista, força o governo britânico a criar leis trabalhistas. A Inglaterra foi a primeira nação do mundo onde os trabalhadores foram protegidos, sofreram o anteparo, a proteção de leis trabalhistas, não é? O cartismo define jornadas de trabalho, enfim, através de estratégias de pressão, como, por exemplo, a greve. Greve é uma criação do cartismo. O cartismo conseguiu arrancar benefícios para a classe trabalhadora. É tanto que o cartismo, historicamente, teve uma importância tão grande que, até os dias de hoje, a estratégia utilizada pelos sindicatos para lutar contra o capital é cartista, o que é um erro, porque o capitalismo avançou e a estratégia de luta continua sendo a mesma. A estratégia de luta dos trabalhadores. Então, isso não existe. Os trabalhadores não podem preservar a mesma estratégia de luta, porque é fato que o capitalismo avançou. As relações capitalistas de produção hoje, elas são
completamente diferentes das relações capitalistas de produção do século XIX. Então, a estratégia de luta da classe trabalhadora ela tem que sofrer alguns ajustes. Mas que ajustes? Digamos que o sindicato está aturdido na atual conjuntura e a atual conjuntura é de deixar qualquer trabalhador aturdido, porque nunca as taxas de desemprego foram tão altas devido à tecnologia, ao avanço tecnológico, né, fruto da terceira revolução industrial. O cartismo ele surgiu na Inglaterra e da Inglaterra ele então vai se pulverizar pelo mundo inteiro. Mas o primeiro sindicato do mundo foi o cartismo. E a Inglaterra, de novo, nesse sentido, estava fazendo história. Essas são as características mais substanciais da segunda fase da Revolução Industrial. É claro que, para a maioria dos historiadores, a Revolução Industrial tem 3 fases. Vamos aprender as características da terceira fase da Revolução Industrial agora. Bom, pessoal, a terceira Revolução Industrial é a mais notável de todas as revoluções industriais. A terceira Revolução Industrial, ou a terceira fase, é a mais notável de todas as fases da Revolução. Ela se chama Revolução Científica e Tecnológica ou Revolução Técnico-Científica. Nas provas aparece essa sigla, RTC ou RCT, de Revolução Técnico-Científica ou Revolução Científico-Tecnológica. Essa revolução, ela teve como ponto de partida esse invento, o Walkman. Um jovem chamado Sony, pouca gente sabe, Sony hoje é o nome de uma fábrica poderosíssima de eletroeletrônicos, mas Sony é o nome de uma família e um jovem chamado Sony, ele inventou esse aparelho Walkman e esse aparelho Walkman é considerado o marco da terceira revolução industrial ou da era digital. A terceira revolução é a revolução da eletrônica, é a revolução da informática. A informática, o maior de todos os inventos da terceira revolução industrial foi o computador. Destaque aqui para 2 grandes e poderosas empresas, né, de informática do mundo, a Microsoft, né, fundada pelo, na época, universitário Bill Gates, estudava em Harvard, a Microsoft, e a Apple, fundada por Steve Jobs. Essas 2 grandes empresas são empresas americanas e elas foram de uma responsabilidade gigante pelo avanço da tecnologia da informação. Então, o computador é, sem sombra de dúvida, o grande invento da terceira revolução industrial. Observe que a partir do invento do computador, tudo vai girar em torno do computador. É a revolução da eletrônica, da informática, da robótica, é a revolução da química fina, da engenharia genética, é a revolução do projeto Genoma e por aí vai. É a mais fantástica de todas as fases da revolução industrial, é a revolução dos nossos tempos. A linha temporal, como a gente falou para as outras, o mesmo é válido para essa. Essas datas podem variar de autor para autor, de historiador para historiador. É a revolução que criou o novo modelo de produção, o toyotismo, desenvolvido por um engenheiro da Toyota, que é a produção em tempo real, a produção just in time. Parece não haver limites para a inventividade do ser humano. Agora, é claro que com o avanço da tecnologia, e bote avanço nisso, a terceira revolução industrial
intensificou esses problemas que aqui estão sendo expostos. Já havia desemprego? Já. Ele vai se intensificar, porque com a terceira fase, mais tecnologia, desemprego estrutural. Urbanização. Já viu urbanização? Já a urbanização se intensificou. Hoje nós temos um mundo urbano. A proletarização da classe trabalhadora, ou seja, a classe trabalhadora tendo condições de vida cada vez piores, já tinha, sim, vai se intensificar. O desemprego vai gerar fome, trabalho informal, prostituição, criminalização, prostituição infantil, tráfico de drogas, tráfico de armas, tráfico de órgãos, ou seja, as atividades, miseráveis, de uma forma direta ou indireta, são consequência da terceira revolução industrial e a intensificação em demasia do aquecimento global. Então, o aquecimento global tornou-se um dos maiores problemas para os estudiosos do mundo contemporâneo. Vocês vão ver melhor isso nas aulas de geografia, mas o aquecimento global é algo muito perigoso, até porque, inclusive, ele coloca em risco a sobrevivência da gente, de nós seres humanos na Terra, não é? Então, por curiosidade, nós temos aqui a máquina que deu início a todo esse processo, a Spine Gene, Ford, o criador do Fordismo, o primeiro carro em série do mundo, o primeiro carro popular, o Ford T, considerado o maior invento do século XX, e nós temos aqui a informática, os primórdios, o computador da Prolog, o computador mais vendido do mundo, o Apple II, a evolução da telefonia celular, porque a informática também atingiu a telefonia celular, até chegarmos nos poderosos smartphones e tablets do mundo contemporâneo. A terceira revolução industrial, ela realmente gerou avanços extraordinários para a civilização. Agora, gente, é claro que a terceira revolução industrial trouxe progressos, trouxe muitos avanços, mas a terceira revolução industrial, sobretudo com o avanço da tecnologia e o advento da internet, ela tem trazido alguns problemas seríssimos para a humanidade que tem sido alvo de estudo dos sociólogos. Por exemplo, o isolacionismo. Nunca estivemos tão conectados e nunca estivemos tão isolados. O narcisismo digital, a necessidade de se exibir, Então tem muitas pessoas que ficam vendendo falsas verdades, vendendo uma vida de mentiras, uma vida artificial para o mundo, e muitas outras pessoas tentam copiar esses influencers digitais. Eles têm uma vida que não é real. É real para ele, mas é só para ele. E a vida desses influencers digitais é a vida de uma pessoa em 1 bilhão. Não adianta nós, pessoas todas comuns, tentarmos ficar reproduzindo a vida mentirosa dessas pessoas, que nós não vamos conseguir, sem citar nomes, mas fulaninha de tal, que vive expondo o corpo, as viagens, o namoro, a casa, a ilha de caras, etc e tal, é fulaninha de tal, não existem duas iguais. Então, essas pessoas são formadoras de opinião, e isso é muito preocupante, porque muitos jovens estão se descuidando do essencial e querendo abraçar uma vida que não lhes pertence. Não é? Aquele exemplo horrível daquela modelo que inoculou tantas substâncias no corpo, que teve rejeição, quase que morre. Não é? A busca do corpo perfeito nos dias de hoje é uma neurose construída pela era digital. Mas qual é o corpo perfeito? Então, nós temos uma sociedade que está se neurotizando cada vez mais, e os arquétipos que são construídos pela era digital muitas vezes são perigosos. Com isso, não vamos dizer que a era digital
só trouxe, né, questões negativas, porque seriam inverdade e seria um determinismo histórico errado da minha parte falar isso. Mas fiquemos atentos a essas questões da solidão digital, da solidão online, porque é algo, inclusive, que as provas têm cobrado muito, como o mundo digital afasta as pessoas, tá? Não, claro que isso não é regra geral, toda regra tem exceção. Dessa forma, gente, nós concluímos a quarta e a última aula da Revolução Industrial. Então, para você ter acesso a todas as informações, é interessante que você siga o nosso canal e ative as notificações. Clique aí no sininho, ative as notificações para você ser informado em tempo real todas as vezes que a gente postar uma aula nova, né? E aí você vai lá e estuda. É uma oportunidade que a gente tem de levar conhecimento para o Brasil, sobretudo para aqueles que não têm condições de pagarem por uma educação de qualidade. Tá bom? Um abraço a todos e até a próxima.